Hoje vai ser sobre recursão. Na streaming passada, no episódio passado, a gente falou de pattern matching. Falou bastante de pattern matching, vemos desde o basiquinho até algumas coisas mais avançadas. E agora a gente está aqui vai ver recursão hoje, que é o capítulo 4 do livro, que é sobre recursão. E vamos começar aí, vamos falar de recursão, vamos ver alguns exemplos, resolver os exercícios do livro de recursão. E para começar, vamos primeiramente, né, vamos resolver os exercícios da bônus da última stream. Foi? It, não. No episódio passado a gente falou desse exercício bônus, que era sobre tinha esse script aqui fez já aqui no novo, que era um script de calcular salário, né, de imposto e falar o seu salário líquido no final. E aqui o exercício bônus era o quê? O que acontecia nesse script, né? Se você colocava um salário inválido, dava erro e acabava o programa. O exercício bônus ao invés de acabar o programa, continuar insistindo para o usuário colocar um número válido. E para fazer isso, eu dei a dica que dá para usar recursão. Continuar esse insistir. Então, para entender recursão, primeiramente você tem que entender recursão. Piadinha velha, sem graça. Mas falando de programação funcional, recursão é como você faz loop. Né? E o que é loop? É repetir alguma tarefa várias vezes. Né? E em programação funcional, quando a gente está repetindo alguma tarefa várias vezes usando recursão, existe dois tipos. Que é o tipo a recursão unbounded, né, ou sem fronteiras, né, ou sem limites, ou a recursão bounded, né, a recursão que tem limites. E qual que é a diferença? Né? Imagina que a bounded, né, a recursão com fronteiras, com limites, você tem certeza que uma hora ela vai acabar. Então imagina que você, por exemplo, está fazendo uma lista de chamada, chamando aluno por aluno. Você sabe que naquela sala de aula, né, tem, sei lá, 15, 10, 30 alunos, está passando pela lista de alunos, vai acabar. Então, quando você está fazendo essa tarefa de repetida de falar o nome de cada aluno e esperar presente ou não, é uma lista finita, né? Uma lista que a cada vez que você está... A cada nome que você fala, você tem certeza que está diminuindo o número de elementos. Né? Você fala ali, o número de alunos está diminuindo naquela lista. Então, você tem certeza disso. Numa recursão ou unbounded, uma recursão que não tem fronteiras, né, que não tem fim, você não tem certeza que a cada vez que você pega um elemento dessa, ou você faz uma iteração nessa recursão, você não tem certeza se você está diminuindo o seu problema, se está diminuindo o número de coisas que você vai fazer. Então, é basicamente isso a diferença dos dois. Então, por exemplo, a gente ficar insistindo pro usuário colocar um input certo é uma unbounded recursion, né? A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quando o usuário vai colocar o número certo. A cada vez que ele põe um número, ou põe algum valor, você não tem nenhuma certeza que vai ser a última vez, ou que está diminuindo, ou que ele vai se tocar e tem que colocar o número. Então, nesse caso aqui, a gente está tratando uma unbounded recursion que pode ficar num loop infinito, né? Pode ficar lá para sempre o programa executando até o usuário colocar um número válido. Então,
Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos resolver ele. Colocar essa recursão, né? Para fazer a recursão é mais fácil usar funções globais, né? Funções named functions. Então vamos refatorar essa parte aqui para ficar dentro de um módulo. Pode chamar, sei lá. Dá um nome bem bobo aqui. Criar uma função aqui, sei lá, run. A gente pode copiar esse código e colocar dentro dessa função. Tá ruim. Então, quando a gente fala de recursão, falei, né? A gente vai estar. O principal meio de fazer tarefas repetitivas em programação funcional. Se vier de outra linguagem, vocês vão ver que tem for, while, né? Programação funcional, a gente não usa for nem o while. O Elixir tem for, mas não é bem o for igual das outras linguagens, é um pouco diferente. É o principal jeito de fazer iteração. E recursão, basicamente, é você ficar chamando a mesma função. Por exemplo, aqui, que se o usuário colocar um número inválido, a gente quer que ele passe pelo processo de novo, né? Então, seria basicamente chamar a própria função run aqui novamente. Isso. Basicamente isso. É isso. O que acontece aqui? Quando a gente executar essa função run, já vai pedir para o usuário colocar o salário. Se colocar o salário correto, vai informar. Se não, já printa essa. Ó, você colocou o número inválido e chama o run que vai executar isso aqui de novo. Né? Então, isso aqui que faz a recursão, né? Vai ficar nesse loop infinito. Então, esse é o principal meio de fazer recursão em programação funcional. Ou de fazer iterações, né? Tarefas repetitivas em programação funcional. Então, para ficar um pouquinho mais amigável aqui, né? Deixa eu falar de novo. E é assim que resolve o exercício bônus do último. Então, vamos tentar, né? Testar aqui, vamos ver se funcionou. Então, não digitei nada errado, vai funcionar. Opa. Ah, tá. Vamos ver, vamos ver. Executar o Elixir. E o bônus. Salário. Colocar PIB de drop. E, ó, número inválido, tenta de novo. E assim, cria um loop infinito. Porque enquanto a gente não colocar um número válido, não vai. O programa não vai terminar. Então, colocamos um número válido. Nesse caso aqui, a gente não tem imposto. R$100 de salário aqui. Então, esse é o primeiro básico de recursão que a gente viu. Como usar a recursão para fazer um loop, ficar repetindo a mesma tarefa várias vezes. E agora vamos para os exercícios do capítulo 4. Tá. O primeiro exercício do capítulo 4 de recursão fala sobre achar o maior elemento ou o menor elemento dentro de uma lista.
Então aqui dá um exemplo, né? A gente tem que criar módulo com essas funções. E tá aqui os itens. Tem que falar, ó, dessa lista aqui, qual que é o maior número? É o 16. Nessa lista aqui, na mesma lista, qual que é o menor número? O 2. Então vamos fazer essas funções. A gente não pode usar as funções do Elixir, a gente tem que usar apenas recursão. Vamos criar esse módulo. Na live passada a gente não falou muito de pattern matching com listas, né? Então vamos brincar um pouco. Pattern matching que vai ser muito importante para resolver esse exercício. Uma lista, já viram? Elixir. Uma lista é uma lista ligada. O que é uma lista ligada? É uma lista onde os elementos estão ligados entre os outros. Olha que legal. Como assim são ligados entre eles? Cada elemento, né? Cada container da lista tem um ponteiro para o próximo elemento. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes em ciências da programação, ciências da computação aqui e tal. Mas é importante saber como funciona o básico, assim, que é basicamente isso. Cada elemento possui um ponteiro, cada container, né, dessa lista que tem um elemento, também tem um ponteiro para o próximo elemento. Isso tem coisas boas, tem coisas ruins, e tudo na programação e computação tem trade-offs, né, que a gente chama de trade-offs, que tem vantagens e desvantagens. E tuplas, né, em Elixir, que é com essa chave aqui, você também pode colocar elementos. Eles não têm ponteiros para os próximos elementos. E tuplas, elas são mais como arrays, né, que vocês veem em outras linguagens. Que isso quer dizer que uma tupla tem um tamanho fixo. Dado esse tamanho fixo, a estrutura ali sabe onde estão todos os elementos, né? Mas cada elemento não sabe quem que é o próximo, quem que são esses dois tipos de itens, né? Quando você usa um, quando você usa outro, né? Em Elixir você usa tuplas quando você sabe você tem um número finito e conhecido de elementos. Então, por exemplo, na live passada a gente usou tuplas para fazer o tabuleiro do jogo da velha. A gente sabe que o jogo da velha só tem 9 posições, né? Então, a tupla serve muito bem para isso, né? E quando você vai usar listas, né? É quando você não tem certeza o número máximo de elementos que você vai ter. Ou quantos elementos você vai ter, você não faz ideia. Por exemplo, imagina que você vai fazer está fazendo uma rede social ou um e-commerce e você tem os usuários cadastrados. Os usuários cadastrados vai mudando conforme o tempo. Então, quando você está programando, você quer listar os usuários cadastrados, você não sabe a quantidade de usuários que vai estar naquele momento. Pode ter 11, pode ter 12, pode ter 1000, pode ter 1 milhão. Você não sabe. Então, para esse tipo de dados, você vai usar lista. Listas foram feitas para isso. Então, já que listas têm um tamanho dinâmico, né? É muito mais fácil você adicionar elementos na lista. Como que você acessa os elementos da lista, né? Você pode com o pattern match. Então, imagina que vou criar uma lista aqui, vai ter esses elementos. Tá? Então, vou colocar uma variável e temos aqui uma lista. Se eu quero acessar o primeiro elemento dessa lista, eu posso usar essa estrutura aqui. Eu vou chamar de head, tá? Que é a cabeça da lista, e tail. Então, essa aqui é uma estrutura, uma sintaxe do Elixir para você tanto construir listas ou como acessar elementos da lista. Então, se eu fizer isso com a minha lista ali de cima, vai dar match, porque essa lista tem elementos. Se eu acessar o head, vai estar o primeiro elemento da lista. Se eu acessar o tail, vai ter o restante dos elementos. Então, esse é o princípio básico aqui do pattern match de como você checar uma lista.
Também pode testar lista, os elementos dela. Então, por exemplo, imagina que você quer ver se a lista tem dois elementos. Esses dois elementos são iguais. Você pode fazer uma sintaxe assim, né? Tá vendo que o A são duas variáveis. E vou colocar B, né? O A ali em cima. Pode ficar confuso. Então, o B é uma variável que a gente B não tem valor nenhum. Se eu falar assim, é igual, vai dar match? Não vai. Por que não vai dar match? Porque os dois elementos aqui da lista não são iguais, né? Eu tô falando que o B, eu espero uma lista que tenha B e B. B não tem valor ainda, mas se tem o B no primeiro elemento, B no segundo elemento, o B tem que ser igual. Dois B, dois valores iguais. Como 1 e 2 não são valores iguais, não dá match. Mas se eu colocar 1 em 1, opa, 1, dá match. Porque são dois elementos iguais, não importa o elemento ali. Agora, se eu tiver uma lista com 3 elementos, aí já não dá mais match, né? Então, esse é o básico. Pattern match com listas. Vai usar bastante isso se eu estiver programando com Elixir, bastante vezes. E o mais importante aqui na recursão para acessar os elementos da lista é essa estrutura aqui, né? É o pipe. Então, vamos fazer aqui. Então, o pipe, né? Ó, tem uma lista com 3 elementos ali. Se eu fizer algo assim, funciona. Estou dizendo que o primeiro elemento é 1 e o resto é 2 e 3. Aqui é 1, 1 e 3, isso não vai funcionar. Mas se eu fizer assim, ó, o primeiro elemento é 1 e o resto é 1 e 3. Vai dar match? Opa, se eu não tivesse errado a sintaxe, daria. Vai dar match. O primeiro elemento é 1, o restante é 1 e 3. E é igual a uma lista 1, 1, 3 e 3. Para ficar ainda mais doido, você pode também ainda match. Então tá. Chega de pattern match de listas. Vamos fazer a função aqui de max, né? Como é que é o algoritmo aqui? A gente quer achar o maior número, né? Como que você faria isso? Teria que andar por cada elemento da lista e comparar. Por exemplo, andei aqui e vi o 4. 4 é maior que 2? É. Então vamos ficar com 4. E 4 parece ser o maior. 4 é maior que 16? Não é. Então vamos substituir o 4 por 16 e comparar com o resto. 16 é maior que 9? Então vamos manter 16. 16 é maior que 10? Não é, né? 16 não. É maior que 10, desculpa. Então, obviamente 16 é o maior aqui, então 16 fica o maior número. Então a gente vê aí que além de percorrer os elementos da lista, a gente está guardando um estado, né? A gente está guardando um número para comparar com os demais. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então vamos imaginar que vai receber uma lista. Como a gente viu lá, a gente pode extrair elementos da lista com pattern match, né? Então vamos imaginar vai ter o primeiro elemento da lista. Se quiser, a gente pode pegar até 2 elementos já, né? E aqui não importa o resto. Quem é o maior número? Se A maior que B, então
A, né? Se não, é o B. Aqui seria um jeito de achar quem é o maior. E agora eu preciso fazer uma recursão. Preciso chamar essa função de novo, passando o maior elemento. Só que, pensa bem, né? Aqui só estou esperando uma lista. Estou passando um elemento maior aqui, né? Então tá faltando um argumento nessa função. Tá faltando um argumento que é o que a gente vai usar como guardar estado. Então, um jeito de programação funcional de você guardar estado das funções recursivas é usar os argumentos das funções. Você passar algum valor. Então, imagine que a gente tivesse uma segunda versão da função máximo que vai comparar um elemento da lista. Opa. Né? O primeiro elemento da lista com o máximo que a gente achou, né? De uma iteração anterior. E aí, como que você pode? Aí o novo máximo pode fazer um novo máximo. Vai ser o quê? Se o primeiro elemento da lista for maior que o máximo, então vai ser o primeiro elemento da lista. Então, vai ser o máximo. E aí, eu posso chamar essa função de novo para verificar o máximo do resto dos elementos, né? Do restante dos itens. E aqui, né, faltou chamar. A gente passa o resto com beleza? É claro que não está perfeito aqui. Tem um erro. Ixi, esse erro aqui é novo. Acho que quando eu fiz o livro não tinha esse erro aqui não. A gente tá reclamando aqui que esse max aqui tá competindo com a função do Elixir, né? O max do Elixir. que ótimo nome que eu escolhi pra função, né? Aí ele tá reclamando. Então vamos chamar de max num, tá? Isso aqui foi novidade. Ué, né? Negócio do... Então tá, agora... Ver se agora vai. Vou ter que fazer uma nova edição do meu livro corrigindo corrigindo isso aqui. Eu vou imaginar esses itens aqui. Vamos ver se eu fiz direito. Opa! Deu ruim, hein? Vamos ver. Ah, tá. Qual que é o problema aqui, né? Começou a ter alguns... Verdade. Obrigado aí, Charlotte, pela dica de excluir algumas funções do kernel do Elixir.
com o import kernel exclude max e a aridade da função. Eu não vou fazer isso, vai ficar um pouco mais didático, tá? Então, obrigado aí, Charlotte, pela dica. Obrigado, Ju, por ter colocado a dica aí. Então tá. Qual que é o problema aqui, né? Tem alguns edge cases, né? Então, chegou um momento que a lista ficou vazia. E a gente não preparou nossas funções aqui para lidar com lista vazia. Então, imagina aqui que a gente queira. Se tem uma lista vazia, o que a gente tem que retornar? Lista vazia, né? Peraí. Falando de um número máximo, né? Se uma lista vazia, então não tem máximo, né? A gente pode retornar nulo. Pode também fazer alguns atalhos, né? Se tiver só um elemento na lista, obviamente esse é o maior número, né? A gente também pode refatorar, né? Não precisa fazer esses if duas vezes, né? A gente só pode pegar o primeiro elemento, passar o primeiro elemento como atualmente é o número que a gente conhece como maior. Isso já simplifica bastante aqui, não repete esse if chato aqui, tá? Eu estou usando o if, mas podia ser guard clauses, mas estou usando o if porque eu sou besta. Ou não. E aqui faltou também lidar quando a lista fica vazia, né? Chegou um momento que a gente achou 16 e a lista ficou vazia e a gente não tratou isso. Então, vamos tratar esse quando a lista ficou vazia. Né? E o segundo argumento é o 16, né? Que é o maior número. A gente torna maior. Beleza? Mas ficou melhor agora. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Eu não errei nenhuma sintaxe aqui. Vamos redefinir módulo. Vamos chamar. Aê, 16. A gente manda uma lista vazia. Vai retornar nulo, porque tem número. Se a gente mandar um número só, torna aquele número. Vou colocar o 10 aqui. Pode brincar. Então tá. E aqui também o exercício pede para fazer o mínimo também, né? Que é basicamente a mesma lógica. Só troco aqui o operador. Tá? Então vamos fazer o mínimo. Aqui, né? Se o elemento da lista for menor que o item, usa esse, senão mantém o menor número. Funcionou. Tá, aquela função pesquisando os itens, mas agora vamos chamar o min. Então basicamente essa é a solução do primeiro exercício. Então, resumindo, recursão é como você gera entre os faz iterações. Né? O que é fazer iterações? É repetir algumas tarefas automaticamente, né? Automaticamente aqui. Em outras linguagens você usa for, while. Programação funcional recursão é a base. Isso. E às vezes quando você está iterando entre os itens ou fazendo uma recursão, você precisa guardar estado. E para guardar esse estado, você usa os argumentos das funções para guardar esse estado. E isso foi o que a gente fez. Então a gente precisava guardar o estado
número maior, qual era o maior número e qual era o menor número, a gente guardou o resultado daqui. Então, esse é o exercício 1, terminamos ele e vamos para o próximo exercício. Então tá, exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Tá. Aqui está, quem viu o livro, quem leu, sabe que eu uso um exemplo de um shopping aí, de itens mágicos, bem nerd, né? E o exercício aqui é que a gente filtre os itens da loja, tá? Como assim? Eu quero poder passar aqui na função, eu quero itens mágicos, não. Então eu passo uma opção aqui, Magic for True, lista os itens mágicos, Magic for False, só lista os itens mundanos aqui, são mágicos. Boa tarde, Rafael PS Schneider. Boa tarde. Então tá. Aqui também a gente não pode usar as funções do Elixir, tá? É só usando recursão. Como a gente já falou, recursão. Se a gente quiser guardar estado, a gente precisa usar os argumentos da função. E aqui, que estado que a gente precisa guardar, né? Os itens que a gente está filtrando. Então aqui tem os exemplos de dado que a gente vai. Precisa só colocar nessa lista que a gente está filtrando os itens que estão ali. E se a gente falou se é mágico. Então tá. A gente tem uma lista de mapas. Vai precisar navegar no mapa, os itens da lista, acessar o mapa, verificar aí, né? Se é mágico ou não. Essa função. Vai receber itens. Só que aí a gente também já precisa de uma função. A gente precisa filtrar os itens. Então aqui cria uma função que vai filtrar os itens. Mas a gente precisa guardar estado, né? Então, para guardar estado, a gente precisa de uma função auxiliar. Vai ter os itens da lista. E no argumento aqui, onde a gente vai estar guardando o estado, que vão ser os itens filtrados. Eita, nós, não sei mais digitar não. Tá. Mas aqui, além dos itens, a gente também tem a opção, né? Se a gente quer que o item seja mágico ou não. Então, a gente pode criar aqui a opção que vai vir. Pode guardar numa variável. Essa variável vai estar o true ou false. Beleza. Então aqui a gente vai ter que ter as opções aqui. Né? Pode já ter aqui nessa função auxiliar aqui, a gente vai ter já a variável se vai ter true ou false. Ah, o legal do Elixir é que você pode usar a interrogação no nome das variáveis e tal. Eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal. Então tá. Então aqui eu vou ter que chamar função auxiliar. Passando aqui a opção. E peraí, mas no começo quantos itens a gente já filtrou? Nenhum, né? Então vamos mandar uma lista vazia. Então, no começo da iteração, né? Que a gente está filtrando os itens. A gente não tem nenhum item filtrado ainda, né? Então a gente pode mandar lista vazia aqui. Então tá, agora a gente precisa acessar o primeiro elemento dessa lista. Como a gente viu, pode acessar com o pattern matching.
Então, com esse pattern match, a gente pega o primeiro item da lista e a gente também tem o acesso ao restante dos itens. Então, tá. Agora a gente precisa acessar, a gente tem uma chave, né? Precisa acessar se essa chave é igual ao que eu pedi na opção ali, né? Tem que pegar esse item, checar. Ele é igual ao que tá ali. Aqui, vamos ser mais ousados. Vou checar se o item aqui é igual ao que eu mandei ali. Se for igual, quer dizer que esse item é o que eu quero, né? É o item que eu quero filtrar. Então, a gente pode continuar filtrando o restante dos itens. Antes disso, né? Então, os novos itens filtrados vão ser o quê? Vai ser esse item adicionado no topo da lista dos itens filtrados. Então, lembra que essa sintaxe, além de extrair elementos, acessar elementos, a gente pode usar também para construir novas listas. Então aqui a gente está pegando esse item e colocando no topo dos itens filtrados, na lista dos itens filtrados. Então esse item aqui, lembra que eu falei que é um container? Né? Que é o container que tem o ponteiro. Esse container tem o ponteiro para os próximos itens. Então é assim que a gente coloca numa lista ligada, coloca novos elementos. Então esse item aqui está apontando para os restantes dos itens. Desse jeito a gente tem uma nova lista, né? E esse novo item está no topo dela, né? É o primeiro elemento. Então, só que aqui a gente não acabou, né? A gente tem que continuar filtrando. Então, vamos filtrar o resto, passando a mesma opção e passando os novos itens filtrados. E se não é igual a opção, então, né? Só filtre, né? Não adicione nenhum elemento. E o que a gente pode? O que a gente aprende aqui? O que a gente pode fazer? Pode refaturar um pouquinho, né? Tá chamando duas vezes e é muito parecido. Então a gente pode deixar fora. A gente pode fazer algo bem legal assim. Lembra que tudo em Elixir é uma expressão, né? E toda expressão retorna algum valor. Então o if é uma chamada de função, é uma expressão. Igual qualquer outra coisa que você faz. Então quer dizer que o if ele retorna um valor também. E o que retorna de valor aí? O resultado da última expressão do bloco do if. Então, se o item for mágico, né, está retornando aqui uma nova lista com o item no. Se o item for. Não se o item for mágico, né? Se o item for igual à nossa opção aqui de mágico, a gente vai retornar uma nova lista com esse item no topo. Se não, mantém a lista intacta. Não mexe na lista. Beleza? Tranquilo? E esse if vai retornar, né? Uma lista. Ou uma lista alterada com o item filtrado, ou sem adicionar novos itens. Desse jeito, a gente só precisa chamar uma vez só aqui no final a função. Bacana. E de novo, né? A gente esqueceu de tratar o caso quando a lista for vazia. Quando a lista for vazia, a gente
quando a lista acabar, né? Quando a gente iterar por todos os elementos da lista, retorne os itens filtrados. E é isso. Vamos testar? Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa. Não. Opa, parece que vai dar bom. Parece que vai dar bom, hein? Vamos lá, primeiro vamos ver o nosso dado de teste, né? Então aqui a gente tem uma roda longa, uma poção de cura, uma corda e uma lança do dragão aqui, com seu preço e se é mágico ou não, né? Então vamos colocar aqui numa variável. Agora vamos chamar nossa função de filtrar. Passa o nosso dado, né? Nossas listas. E a gente passa que opção que a gente quer. Quer os itens mágicos ou os itens não mágicos. Vamos passar que a gente quer os itens mágicos. E filtrou. Só trouxe os itens mágicos. Então, se a gente não quiser os itens mágicos, a gente pode passar o false. Vai trazer os itens não mágicos. E assim, encerra o exercício 2. Bem parecido com o outro. O que torna um pouquinho mais complexo é que tem um mapa. É isso. É só isso. E torna um pouquinho mais complexo. Aqui ele tem um mapa, uma estrutura de dados que mais complexo. Se vocês quiserem ser um pouquinho mais ousados, né? Aqui, ao invés de eu fazer esse if aqui, eu poderia já fazer um pattern matching aqui com o valor do magic, né? Então eu deixo isso aí para vocês brincarem. Eu não vou fazer isso aqui agora. Eu vou para o exercício 3. Ok. Né? A gente criou uma função e aqui é o exercício 3. A gente criou uma função que ordena isso, que ordena os itens da lista em forma ascendente, né? Em forma do menor para o maior. E agora está pedindo para que a gente faça ao contrário, né? Ordene os itens do maior para o menor. E o livro explica, né? Toda a lógica, tudo como que a gente chegou nesse código aqui. Explica que tem decrease and conquer, divide and conquer, jeitos de resolver algoritmos em programação. E eu não vou revisitar isso aqui. A ideia é resolver o exercício, mas aqui está basicamente usando um merge sort de maneira funcional. E tem dois jeitos de resolver esse exercício. Tem o jeito preguiçoso. Tem um jeito também mais ou menos preguiçoso. Como assim? Um jeito que eu poderia resolver, ó. Eu poderia copiar todas essas funções e colar e trocar esses operadores, né? E é aqui que está realmente checando se um item é menor que o outro e ordenando a lista. Então bom. Então aqui tem um merge sort aqui. Eu nem sei se é um jeito bom de fazer merge sort, mas fiz do meu jeito aqui. Um outro jeito de fazer seria o quê? É meio tricky também, que é meio preguiçoso, que já que eu tenho essa função que ordena os elementos, se eu quero os elementos na ordem contrária dela, eu posso simplesmente inverter a lista, né? Eu chamo essa função que vai ordenar do menor para o maior e aí que eu vou lá e inverto ela no final. Pronto. Eu fiz a função inversa da outra.
Então, é um jeito trick também. Então, pode fazer algo assim, né? A gente tem uns atalhos aqui, a gente pode copiar. A gente precisa copiar, né? Então, a gente pode... Então, a gente pode ordenar a lista. Tá ordenando do menor para o maior. E agora a gente pode inverter essa lista, né? E aí vai ficar do maior para o menor. Aí, ó, que legal. Mas como é que faz essa função de inverter, né? Tem vários jeitos de fazer. Vou fazer de um jeito bem zoado. Ou não, é um jeito. Então tá. Aqui a gente tem o primeiro elemento, né? Opa. Eita, não sei mais digitar. E o restante. Pode chamar de tail, rest. Eu vou chamar de resto. Faz mais sentido. Mas head e resto não combina. É que eu chamo de tail. Então, chama de tail. Tail é basicamente o resto da lista, tá? Então tá, aqui... O que é, né? O que é uma lista inversa? Uma lista inversa é o quê? O primeiro elemento aqui vai estar no final da lista. Então, se a gente for construir uma lista inversa da outra, né? O primeiro elemento vai estar no final da lista, né? E os primeiros elementos, né, são os que estão depois, né, que é o restante da lista. Então aqui é um jeito. O primeiro elemento vai ser o último item da lista. Isso aqui é um operador de concatenar as listas. Não é o jeito mais eficiente, essa função de reverso aqui, mas para ficar fácil aqui, fácil de explicar. E é isso. E vai chamar esse loop, aí vai fazer de novo, vai pegar o próximo elemento, colocar no final e chamar de novo o restante da lista e ficar fazendo isso até acabar a lista. E a lista acaba quando ela fica vazia. E aí a gente retorna uma lista vazia para concatenar. É importante sempre ter uma lista, senão vai dar erro na concatenação. E é isso. Resolvemos o exercício 3. Eu fiz tudo direitinho. Eu não zoei. Vai dar certo. Então vamos imaginar uma lista aqui. Números desorganizados. Imagina que tem um 12 aqui, um 10. Aí tem um 1. Aí tem um 100 aqui no meio. Tem um 300. Pronto. Tem aqui uma lista. Aqui. Agora a gente quer ordenar essas listas. Então, aqui. Ascende, né? A gente ordenar do menor para o maior. Olha lá, a lista que estava toda desorganizada. Agora tem 1, 10, 12, 100. E o descending, né? Faz o inverso. Pega o maior, coloca na frente. É isso. Então, esse é um jeito de resolver. Tá? Bom desse jeito. É fácil de entender. Que é basicamente ordenar e inverter. Esse meu reverso aqui não é o reverso mais eficiente. Tá? Vou entender o porquê.
No próximo exercício eu acho provável. E um ponto negativo aqui é que o descend está dependendo do ascend, né? Ela não é uma função independente, né? Se eu tiver um bug aqui no ascend por algum motivo, o descend aqui vai tá ruim também. Então, isso é um problema? Não sei. É só um ponto de observação. Tem outras maneiras de resolver, por exemplo, como eu falei, você poderia reescrever todo o merge sort aqui, mas trocando as operações que estão aqui. Era um outro jeito de resolver também, e é válido também, que aí tornaria a função aqui mais independente. Então, acabamos o exercício 3. Vamos para o 4. Vamos lá. Aqui vemos umas palavras novas que a gente não viu ainda hoje. Que é write the tail recursive versions of sum up to and maps sum. O que é isso? Tail recursive. Da onde que a gente não falou disso ainda, né? Espera aí. O que é tail recursive e não é tail recursive? Recursões, né? Basicamente se a função recursiva, na última instrução dela for uma chamada de função, ou uma chamada recursiva, ela é uma função tail recursive. Quer dizer que ela pode ter uma otimização do compilador ou da instrução. Ela pode ter essa otimização aí de tempo. Como assim, né? E se ela não tem se a última chamada de função não for uma função recursiva, uma chamada de função recursiva, ela acaba se tornando body recursive, né? É o outro nome. Como assim, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, uma chamada de função na última expressão aqui, né? Mas ela não é a última expressão da função, porque primeiro vai chamar isso, depois vai chamar a soma. Então ela não é tail recursive e tá pedindo para escrever a versão tail recursive. Mas por quê? Da onde vem essa otimização? Por que você importaria de mudar seu código para escrever uma versão tail recursive? Então vamos lá. Por quê? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Essa função math aqui. Então, se eu passei uma lista aqui, sei lá, vamos dizer, com 1 e 2, então o que vai virar aqui? Vai ficar 1, né? Com a soma do restante. 2. Então, para eu terminar essa execução, eu primeiro preciso chamar isso aqui. E eu preciso guardar esse lado esquerdo na memória. E se isso aqui tiver mais itens, eu imagino que 3, né? Então, quando eu chegar aqui de novo, né? A gente vai saber que eu tenho que somar 2 mais 3 ali. Eu preciso guardar tudo que está à esquerda. O compilador, né? Quem está executando esse código, precisa guardar tudo que está à esquerda. Então você pode ver que nessa versão do código, quanto mais itens eu tiver, mais elementos quem está executando esse código precisa guardar na memória, né? E na versão tail recursive, não precisaria. Vamos fazer essa versão. Vou fazer a versão. Eu vou chamar de sum t, que é a soma tail recursive. Como é que funciona isso? Tá. O 0, 0. Aqui ele está somando, né? Então, a gente tem os elementos da lista.
A gente quer somar esses itens. Aqui nesse caso, nessa soma, a gente está guardando estado, né? Lembra como a gente fazia para guardar estado? A gente usava os argumentos das funções, né? A gente criava uma função auxiliar e usava o argumento. Então a gente precisa de criar uma função auxiliar. Vamos criar uma função D que vai ter os elementos da lista, né? E o segundo argumento vai ser a soma atual. Aí aqui a função vai ser chamar recursivamente o restante dos elementos, somando o head aqui com minha soma atual. E aqui, que é chamar nossa função auxiliar, passando o restante das listas, e como valor inicial, a gente já pode passar da soma, a gente já pode passar o nosso primeiro elemento aqui da lista. E aqui, obviamente, a gente também precisa tratar o caso que a gente já passou por todos os itens. E aí, quando a lista ficar vazia, quer dizer que a gente já passou por todos os itens, então a gente já tem a soma total. Vai ser o segundo argumento. Ok, qual que é a diferença dessa versão aqui para essa, né? Então imagine que a gente tem os mesmos 3 itens. Na primeira iteração, ele vai chamar tail, né? Que é esses 2 itens. E a soma é e 1, né? Vai chamar isso. Então tá, chamando essa função, vai executar. Vou fazer uma flechinha aqui. Vai executar a próxima iteração e vai executar isso aqui. Que é a cauda aqui de novo. E a soma mais o 2. E aqui vai dar 3. Né? Então, vamos deixar assim. Qual é a diferença? Que o resultado dessa função aqui é exatamente igual isso aqui. Concordam? Só tirou o 2 e colocou na soma aqui. Então quer dizer que para o compilador ele não precisa mais disso aqui. Porque isso aqui é igual a isso daqui. Se a gente chamar isso aqui mais uma vez, ficar com uma lista vazia aqui, vai ter isso aqui. Opa. E quer dizer o quê? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Então, quer dizer que o compilador não precisa ficar guardando o resultado ou as operações anteriores. Ele pode chegar aqui, eliminar isso aqui, porque isso aqui é igual a essa segunda iteração, que é igual a próxima, e assim vai. Então, uma versão tail recursive, ela consome menos memória que a versão body recursive de uma recursão. Consome bem menos memória. No livro eu explico, eu mostro lá o gráficozinho, eu faço para vocês fazerem um teste, eu dou um exemplo de fatorial lá de como você pode fazer, e testar na sua máquina, ver como sua máquina fica doida quando
por uma conversão com a outra. Mas isso quer dizer que a tail recursive, apesar de por consumir menos memória, vai sempre mais rápida que a body recursive? Não. Nem sempre vai ser mais rápido. Por quê? Porque estamos em 2019. 2019. E a VM do Erlang já tem um monte de otimizações para lidar com as funções body recursive. Várias otimizações, várias. Então, nem sempre se preocupar tanto assim com a tail recursive vale a pena. Tá? Não é garantia que vai ser mais rápido. Mas vai ocupar menos memória. Vai alocar menos memória. E dependendo do número dos itens que você vai trabalhar, também não é uma preocupação, também não vai ser um problema. Né? E aí, é basicamente isso. No livro eu explico com mais detalhes, tá? Vamos ver mais passo a passo. E para terminar esse exercício é basicamente fazer o que a gente fez aqui para essa função aqui também. E para transformar isso em uma versão tail, né, eu vou chamar de t aqui. É o que? A gente ter o segundo argumento como acumulador. Eu nem sei o que essa função faz mais, nem lembro. Mas vou ver como é tão mecânico o processo que eu nem preciso entender o que a função faz. E você pode, sei lá, pode chamar de acumulador aqui. Nem sei o que isso aqui faz. Opa. É um processo bem mecânico. Vamos testar. As funções estão funcionando. Ih, errei a sintaxe. Vai ter uma lista, né? Tem uma lista aqui, vamos colocar uma lista de a gente tem uma lista com 310. Se a gente passar para essa função aqui, somar os 3 itens, né? E o outro a gente pode chamar o sum_t. Ah, tá. Também dá 30. Aqui padrão comigo. Opa. Versão. Veio aqui. Até 5. Vai somando os números até o 5. Funciona também. Cara, essas funções aqui, ó, essas auxiliares podem ser privadas, tá? Pra não. Mais sim. Precisam estar. Esse DFP cria funções privadas. A gente não quer expor essas funções auxiliares pro mundo, né? Então a gente pode deixar elas privadas ali, escondidinhas. E quem for interagir só interagir com essas duas. É a versão body e a versão tail. A versão tail vocês podem ver que é um pouquinho mais extensa, né? Mas por isso que às vezes tem que avaliar se vale a pena mesmo ou não converter para tail recursivo. E às vezes, como é um processo mecânico, vocês viram aqui, eu nem sabia que a função fazia, só foi trocando aqui as coisas para virar tail.
Pode ser que o próprio compilador faça algumas coisas desse tipo também. Então pode ser que você não precise se preocupar tanto. Mas é importante saber a diferença. Como é que você está trabalhando com linguagem de programação funcional e recursão. É importante saber essas diferenças entre tail recursive não, e body recursive. Beleza. Terminamos o exercício 4. Último exercício. De novo, a gente volta para um exercício aqui que é de recursão sem limites, né? Sem boundaries, né? Que a gente chama de unbounded recursion. Que é uma recursão que nem sempre a cada iteração a gente está diminuindo o número de iterações. Pode ser que a gente está aumentando. Exemplos. Imagina que a gente criou um web crawler, né? Vai navegar pelas páginas da internet, fazendo download das páginas, para depois, sei lá, indexar elas. Quantas páginas do mundo na internet existem? Um monte, infinitas, não dá para saber quando vai acabar. E a cada página que a gente navega, pode ter mais links para navegar. Pode ser que a gente encontre uma página sem links, mas a gente nunca sabe quantos links vai ter uma página. Então, isso é uma unbounded recursion. Então, aqui é um navegador de arquivos, diretórios na verdade, né? Ele navega entre os diretórios e vai printando os diretórios do seu computador. Cada vez bem parecido com o exemplo do web crawler, a cada diretório que o programa entra, ele não sabe quantos diretórios vai encontrar dentro. Pode ser que tenha mais, pode ter que tenha um simbólico que leve para um diretório pai que fique em loop infinito. Você não sabe, né? Então, aqui tem vários exemplos de navegação, de como trabalhar com recursão que nunca pode acabar. E um dos exemplos é limitar com alguns limites. Pode colocar limite de profundidade, limite de largura, limite de... você pode fazer skipar links simbólicos. Não quero entrar em links simbólicos. Pode colocar alguns detectores de se está em loop ou não. Pode guardar alguns históricos. Por exemplo, imagina no crawler, ele pode guardar histórico... guardar histórico de páginas que já navegou para não navegar de novo. E esse exercício está navegando sobre diretórios e pede para colocar um limite de largura. O que é um limite de largura? É o quantos diretórios vizinhos, né, vai navegar ou não. Imagina que você entrou num diretório que tenha 20 pastas, você vai olhar as 4 primeiras, as 5 primeiras. Então é um jeito de impor algum limite. Esse é um limite inteligente? Não. No livro explora outros limites que podem ser mais interessantes do que um limite de largura. Mas como é que é um exercício para praticar, então vamos colocar limite de largura. Mas antes, primeiramente, vamos ver como é que funciona. Vamos executar aqui. Aqui, ó, ele vai executar navegando duas pastas pais aqui. Então a gente está aqui no exercício. Quando de executar, a gente tem aqui, ó, tudo que ele achou. Tem uma pastinha do Git. Aí eu printando tudo, ó. Tá dentro. Todos os diretórios que tem ali e tal. Ó, viu tudo. E a gente quer o quê? Um limite de largura. Então, por exemplo, aqui, provavelmente, ó, tem branches, hooks, info, logs. Se colocar um limite de largura do tipo 2, só chegaria até o hooks, por exemplo. Não olharia as demais pastas. Então, é um jeito de você domar a recursão sem limites, né? A recursão unbounded. Então tá, como você poderia fazer isso?
né? Vamos identificar primeiro onde está acontecendo. Ó, aqui parece que é onde aqui a gente expande o diretório. Então, aqui estão os itens do diretório. E verifica se é um diretório ou não. Aí navega. Quanto vai ser esse limite? Sei. Pode colocar qualquer número. Colocar 2. Deixa aqui como constante. Quem quiser expandir esse número mais fácil. É isso. Vamos ver. Por exemplo, aqui a gente poderia colocar algo por aqui. Como assim, né? Aqui a gente está vendo os conteúdos, né? Então, pode colocar aqui quantas visitas já teve, né? Quantos itens a gente já passou. Vou colocar um counter, né? Então, esse a gente não precisa de counter. A gente já terminou de navegar, não precisa do counter. Mas se a gente ainda não terminou de navegar, precisa verificar que o counter já atingiu o limite. Qual é o limite? Esse aqui. False. Se o nosso contador ultrapassou o limite que te definiu ali em cima, para de navegar. E aqui, aí vem a dúvida, né? A gente quer qualquer item ou só diretório? Hoje só está printando diretório, só faz sentido incrementar o contador se for diretório, né? Então, vamos adicionar um no contador. Se não, continue navegando nos itens do diretório sem alterar o contador. Então, tá. Então aqui, com essa função, a gente começa o contador com 0. E aqui quando a gente navega nos filhos, a gente também precisa iniciar o contador. 0 aqui. E em teoria, se a gente não errou nada, deveria funcionar. Opa! Posso chamar isso. Ah, tá. Aqui, ó. Não pode colocar isso aqui. Que é pattern match. Tá? Na verdade, a gente tem que usar uma guard clause. Agora sim. Agora tá certo. Tá? Então, quando a gente quiser fazer a comparação,
Tem que usar uma guard clause. Opa, agora melhorou. Aqui ó, a gente pode ver que já não printou tantos diretórios igual da última vez. No máximo 2. A gente pode aumentar esse número limite. A gente quer printar no máximo 4 diretórios. Já printa mais. Máximo 4. Só que podia ser um argumento da função aqui, né? De ser uma opção da função. Colocou como constante. Mas aí vai do freguês, né? Cada um coloca o que achar melhor. Então, é isso, galera. Esse foi o último exercício dessa live. Como exercício bônus, no exercício 4, tem aqui um extra challenge, que é escrever uma versão tail recursiva do merge sort, tá? Que está no outro exercício. Então, quem quiser brincar, treinar recursão, fica aí esse exercício extra, tá? E opa! Então, estamos encerrando a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou bastante de recursão, pattern match com listas, vimos um pouquinho mais de lista ligada e tuplas. Se vocês não sabiam alguma coisa aqui, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se tiver feedback, tiver coisas legais para comentar, podem conversar comigo no Twitter, ou deixar comentários aqui no canal. Eu vou fazer o upload dessa live no YouTube, vou dar uma editada, cortar as partes desnecessárias e deixar só as partes mais importantes. E espero que vocês tenham gostado. Estou encerrando por hoje. Beijo no coração de vocês e até quarta-feira. Quarta-feira vai ser o capítulo 5 do livro. 5? 5. Vai ser sobre Higher Order Functions. Tá? Então a gente vai ver. Vai ser bem legal. Espero que vocês vão gostar. E tchau, galera. Abraços. E até quarta.